Fala galera, beleza? Hoje a gente vai continuar a falar sobre Media Query. A diferença é que a gente vai criar um exemplo bem prático de uma estrutura de navegação que vai se adaptar quando você acessar a partir de um celular ou se você diminuir o tamanho, claro, do navegador. É muito simples, a gente vai ter três divs uma ao lado da outra e quando você simular a navegação a partir de um celular ou quando você acessar a partir de um celular, elas vão ficar uma abaixo da outra e não uma ao lado da outra. É muito simples de fazer. Tudo que você precisa são das três divs naturalmente e de um pouco de CSS3. Vamos ver na prática como é que faz? Primeiro deixa eu explicar a estrutura que eu já criei. Eu tenho aqui três divs, cada uma com um ID, container 1, 2 e 3. Perceba que dentro de cada div eu tenho um H1 com o título, lista de AG, de HM e de NAZ. Essa é a estrutura visual por enquanto do que a gente está criando. Bacana. Aqui no arquivo estilo.css, que é um arquivo que eu estou chamando ele aqui, ó, estilo.css, percebe que eu não tenho nada ainda. Então é isso que a gente vai começar a fazer agora. Vamos começar a criar a nosso primeiro ID, container 1. E aí eu vou trabalhar o seguinte. Eu vou trabalhar uma largura, onde eu vou colocar aqui 250 pixels. Vou colocar 150 pixels de altura. Vou colocar uma cor de fundo, só para que a gente veja a estrutura da div. Ok. Vou colocar um font family Georgia. E ainda vou colocar aqui um font size de 14 pixels. Ok. Naturalmente eu quero essa mesma estrutura para as outras divs. Ou claro, se você precisar, basta colocar informações diferentes. Por isso eu copiei e colei. E aqui eu vou mudar para container 2 e para container 3. Vamos dar uma olhada aqui na parte visual, como é que está. Perceba que está uma abaixo da outra. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um float left para que elas flutuem. Eu vou colocar uma margem direita de 10 pixels. Para quê? Para que elas não fiquem totalmente juntas. Vamos dar um Ctrl C. Ctrl V e mais um Ctrl V aqui embaixo. Joia. Já vou visualizar isso aqui diretamente no navegador. Venho aqui para o HTML, olha só a estruturazinha. Vamos visualizar no navegador. Deixa eu atualizar aqui. Olha só. Ok? Bacana. O detalhe é que essa regra está servindo para todo mundo. E eu vou criar aqui a minha primeira regra. E eu vou falar que essa configuração abaixo, essas propriedades abaixo, elas vão servir para uma tela com uma largura mínima de 481 pixels. E eu vou fechar o colchete lá no final. Fechar chaves, no caso. Ok, se você estiver usando o Dreamweaver também, outro editor, você pode ter um recurso como eu vou fazer agora. Eu vou selecionar todo mundo, vou dar um Ctrl C, vou minimizar e assim eu ganho espaço na tela, já que eu não vou usar mais esse código. E vou dar um Ctrl V. O que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que essa regra agora é para dispositivos de tela que a largura seja de no máximo 480 pixels. E aí a gente vai fazer algumas mudanças, como por exemplo, eu vou usar uma largura de 100%, ou seja, eu estou usando uma largura proporcional e não uma largura fixa. A altura eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar aqui 80% ao invés de uma altura fixa. Vou fazer isso também para os outros, naturalmente. Vou mudar a cor de fundo dessa segunda div para que a gente veja uma diferença. E ainda vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar outra fonte. Porque a gente vai ver uma mudança bem bacana, assim, vai ficar bem nítido todo esse processo que a gente está criando. Ok. E naturalmente a gente não pode deixar de mudar a fonte para um tamanho proporcional também. Vou colocar 1 EM. Opa, 14. Não. Ok. E mais uma alteração. 1 EM. Vamos dar uma olhada agora como ficou. Naturalmente, quando eu atualizar aqui, não vai acontecer nada. Agora, se eu for diminuindo, ó,
Olha só que bacana. A gente tem uma estrutura de navegação muito parecida com a de celular, ou seja, na verdade a gente preparou o site para ser reestruturado quando alguém acessar a partir de um celular. Simples, não? Tudo que você precisa fazer agora é praticar. A gente vai ver outros exemplos ainda ao longo dessa série, mas por enquanto você já consegue criar algo bem real. Um abraço e até a próxima dica.